Quarta-feira, 25 de janeiro. Açucena conta para Ariadna que conheceu Calisto há 3 anos. Diz que ele a fez se sentir querida. Eles começaram a sair e decidiram viver juntos antes de casar. Mas depois tudo mudou. Açucena diz que Calisto ficou possuído pelos ciúmes, a amarrou e a calou a golpes, a deixando assim por 2 dias, pensando que a tinha controlada. Mas ela conseguiu fugir e o denunciou. Depois, nós veremos o que aconteceu na época, quando Calisto saiu da cadeia. Calisto disse que Lino sabia perfeitamente o que teria que fazer com Açucena para vingá-lo. Açucena diz para Ariadna que Eliseu a manipulou, a envolveu, e ela não tinha nem ideia de que ele era parente do Calisto. Açucena diz que quando descobriu que Eliseu e Calisto eram primos, ele armou uma armadilha para ela e a estuprou. Ariadna diz a Açucena que jurava que o homem que a atacou era o Calisto. Açucena diz a Ariadna que Calisto sempre foi impotente. Ariadna fica surpresa. Bárbara pergunta a Lino por que ele ofereceu apoio para Ariadna, se não tem de onde tirar dinheiro. Cínico, Lino diz a Bárbara, porque eu iria oferecer algo assim para Ariadna se ela nem sequer me tolera. Paspalhona, Bárbara acredita em Lino e diz, porque Ariadna mentiu para mim, ela vai me ouvir quando chegar. Lino diz a Bárbara que com certeza Ariadna fez isso para irritá-la. Açucena diz a Ariadna que Eliseu estuprou várias vezes e dizia que era uma lição disfarçada de jogo, que ele era o gato e ela era a sua rata. Açucena diz que quando conseguiu fugir, denunciou Eliseu e ele foi preso. Ariadna pergunta se foi assim que Açucena conheceu Joaquim, se ele era advogado dela. Açucena diz a Ariadna que Joaquim ia defender Eliseu. Então, nós veremos quando Joaquim foi designado para defender Lino. E ao conversar com ele na cadeia, Joaquim disse que se negava a defender um estuprador. Ariadna agradece a Açucena pela confiança em lhe contar tudo e promete que da próxima vez que se encontrarem, será como hoje, sem que ninguém a siga. Gema conta para Gael que Daphne viajou a trabalho. Ele mandou uma mensagem dizendo que o chefe dela é muito compreensível, boa pessoa e viúvo. Gael não gosta nada do que ouve. Em Monte Rei, Davi pergunta a Daphne se ela não pensa em refazer a sua vida e diz que está dizendo aquilo porque ela é uma mulher por quem qualquer homem poderia se apaixonar. Daphne fica sem graça e diz para eles não falarem disso. Gael diz a João que pensa que se Daphne e ele quisessem lutar, poderiam seguir com o relacionamento deles. João diz a Gael que ele tem planos para o futuro. Daphne e os filhos dela não estão incluídos nele e manda Gael superar, porque não se pode ter tudo na vida. Ariadna conta para Cassandra a conversa que teve com Açucena. Eduardo diz ao gerente do banco que já transferiu dinheiro para a conta digital da mulher dele. Ariadna diz a Cassandra que quando Álvaro perseguiu Calisto, alguém o golpeou por trás e levou o celular dele, e se pergunta se foi Eliseu Mourão que fez isso. O comandante mostra para Álvaro e Conrado o vídeo do estacionamento, onde Paulo se encontrou com Olga pela última vez. O comandante diz que depois Olga voltou para o carro com alguns documentos e saiu do estacionamento sozinha. Hilda fica furiosa ao saber que Jimmy reprovou em todas as provas. Fora de si, Hilda é muito agressiva com Gema. Diz que ela está desgraçando a vida do filho dela e por culpa dela ele reprovou em todas as matérias. Hilda diz a Gema que como naquela escola não fazem nada e ela não vai embora, então agora mesmo ela vai tirar o Jimmy da escola. Jimmy defende Gema e diz que se a mãe tirá-lo da escola, não o verá nunca mais. Furiosa, Hilda dá um tapa na cara de Jimmy. Assustada, Gema pede para Hilda não fazer isso com Jimmy. Jimmy diz que a mãe só escuta ela mesma e se quiser tirá-lo da escola que o tire, porque depois da vergonha que o fez passar, ele não ficará ali. Estefânia diz a Ariadna que foi até a galeria onde, segundo Bárbara, disse que Lino trabalha, mas lá lhe disseram que Lino Ferreira nunca trabalhou lá. Em casa, Bárbara diz a Ariadna que a proíbe de se meter com Lino e se ele quiser continuar morando ali até resolver os seus problemas com dinheiro, ela vai apoiá-lo.
Álvaro conta para Martim que tanto Paulo como ele deixaram de ser suspeitos, porque as câmeras mostraram que Olga saiu só de casa. Álvaro diz a Martim que os peritos encontraram cabelo no lugar onde o corpo de Olga foi encontrado. Acham que pode ser do assassino e mandaram para análise. Martim pede desculpas a Álvaro por ter desconfiado dele. Depois, Álvaro conversa com Paulo e ele se lamenta por ter brigado com Olga a última vez que a viu. Paulo diz a Álvaro que reclamou com Olga por ela estar usando os brincos de pérola que ele deu e que foi uma estupidez. Surpreso, Álvaro diz a Paulo que dentro da bolsa com os pertences de Olga que a polícia entregou não havia nenhum brinco. Ariadna pergunta a Lino por que ele mente ao dizer que trabalha em uma galeria e o que procura ali. Lino pergunta o que Ariadna pretende investigando ele. Nesse momento, Bárbara chega e pergunta o que Ariadna foi buscar ali. Ariadna responde que nada e diz que é melhor Bárbara perguntar para o seu namorado para ver se ele se atreve a dizer que não trabalha para nenhuma galeria. Ariadna diz a Bárbara que o que Lino está fazendo é se aproveitar dela. Agradeço por terem acompanhado mais um resumo diário da novela Vencer o Desamor. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês.